Semana passada eu fiz um vídeo aí falando sobre como a gente criar metas que a gente pode alcançar. E eu sei que uma das metas de muita gente é ir bem no Open. Então, o tema do vídeo de hoje, pessoal. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex Mizo. Nesse canal aqui eu falo basicamente sobre CrossFit, dicas de treino, dicas de acessórios que podem te ajudar a melhorar a sua performance. Se é a sua primeira vez aqui, eu já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Toda semana eu posto um vídeo novo e aí você vai ser notificado quando o vídeo sair, e assim você não perde a dica da semana. Se você já me acompanha aí, muito obrigado por mais um vídeo aí, tamo junto. Vamos aí. Bom, pessoal, se você viu o vídeo da semana passada, ir bem no Open não é uma meta que a gente pode controlar. Não é uma meta que a gente pode... que seria bom a gente estipular ou que a gente pôr como objetivo. Mas a gente pode pôr uma meta de, por exemplo, esse ano eu fiz todo o WOD na versão Scale. De repente agora para 2019 eu quero fazer o 3 WODs na versão RX, ou todos os WODs na versão RX, e essa pode ser uma boa meta. Para quem já acompanha o canal há algum tempo, sabe que eu gosto muito de um negócio chamado de periodização. E eu costumo trabalhar com periodização de 12 semanas, aí 3 meses. Então se a gente for pensar que o Open é no final de fevereiro, a gente já está um pouquinho atrasado para começar uma periodização. Mas o que eu queria focar neste vídeo aí não é nem isso, porque... a periodização ela é muito individual. O que eu quero entrar no detalhe é o que a gente precisa ter para a gente conseguir fazer o Open na versão RX. O que a gente não precisava ter é alguém furando alguma coisa, ou sei lá que porra que ele tá fazendo. Pra gente ir bem no Open, a gente tem que conseguir fazer aí uma média de uns 20 exercícios e algumas variações, né? Então, por exemplo, um snatch, mais o snatch com a barra e o snatch com dumbbell. E aí, quando a gente fala em CrossFit, a gente tem 3 grandes grupos de exercícios. A gente tem os exercícios de força, os exercícios que a gente vai ter sobrecarga externa. A gente tem os exercícios que envolvem só o peso do corpo, né? Os conhecidos como ginásticos. E os exercícios cíclicos, os também conhecidos como monoestruturados, ou, entre aspas, os cardios. Tá? Bom, pessoal, então vamos aí, vamos aos exercícios que você precisa conseguir fazer para conseguir fazer o Open na versão RX. Os exercícios, vamos lá na primeira categoria, os exercícios de peso corporal. A gente tem aí pull-up, e aí versão como chest to bar a gente inclui como pull-up. A gente tem toes to bar, a gente tem handstand push-up, muscle up e handstand walk. Vamos aí para os exercícios cíclicos ou monoestruturados. Quais são os movimentos de cardio que caem? Burpee, box jump, double under e o remo. E aí a última categoria, os exercícios de sobrecarga externa. A gente tem aí snatch, clean, shoulder to overhead, deadlift, lunge, front squat, overhead squat, thruster e o wall ball. Não falei nada de subida do joelho, knee rise lá, jumping pull-up, nada disso, porque o objetivo é a gente saber dos exercícios pra gente fazer os workouts RX, tá? Mas se você curtir a ideia, quiser saber como melhorar para fazer o Scale, comenta aí, de repente vira um vídeo também específico pra galera do Scale, tá bom? Mas vamos aí, ó, eu tenho outros dados aqui que eu coletei para outro vídeo, um vídeo mais antigo lá que eu fiz, que eu falo sobre a importância da LPO e tal. Vamos pensar nos exercícios ginásticos de peso corporal. Para você conseguir fazer o Open RX, ó, de dados que eu tenho. Então, por exemplo, pull-up, chest to bar, caiu em todos os Opens, desde 2011, isso você precisa conseguir fazer. Outra coisa que caiu em todos os anos, muscle up, tanto barra quanto argola, ou um ou outro pelo menos. Então, você precisa conseguir fazer um muscle up. Outra coisa que caiu todos os anos foi knees to elbow, toes to bar. 8 aparições. Outros que apareceram um pouquinho menos, handstand push-up, caiu 3 vezes. Mas dos últimos 4 anos caiu em 3, então é algo pra gente pensar aí. E nesse ano caiu também o handstand walk. Começou esse ano, a gente não sabe se vai ser uma tendência e continuar os outros anos. Mas é uma coisa que você precisa estar dominando aí. Esses exercícios, se você pretende fazer os 5 workouts do Open na versão RX, esses exercícios você tem que dominar.
tá? Tem que estar dentro do teu arsenal de movimentos que você consegue fazer. Algumas coisas aqui que já apareceram no Open, por exemplo, push-up, apareceu só no primeiro Open e ainda não tinha aquela divisão de RX e Scale. Hoje em dia push-up só vai mais pro Scale, às vezes como uma adaptação do handstand push-up. Então hoje em dia já não cai push-up. E aí vamos sair dos exercícios de peso corporal e vamos entrar nos movimentos cíclicos, né? Nos monoestruturados, nos chamados cardios aí. A gente tem aí burpee, que caiu todo ano cai, aliás, um ano não caiu, mas teve o ano seguinte que caiu 2 vezes. Porque a gente tem aquelas variações, né? Burpee box jump, burpee over bar, burpee facing bar, e aí por isso caiu 2 vezes. A gente tem aí também que caiu com uma certa frequência, foi o box jump. Tem 5 aparições, né, nos 8 Opens que tiveram. Double Under caiu todo ano. E remo, que começou em 2014 e depois todo ano caiu, né? Então caiu uma vez e depois disso todo ano teve remo. Não sei se vai ser uma tendência para o handstand walking também. Caiu uma primeira vez, vai sempre cair ou não, ou se caiu esse ano e o ano que vem talvez ele pule. A gente não sabe disso, né? Mas no monoestruturado, nesses cíclicos, a gente só tem um exercício que pode te impedir de fazer o RX, que é o Double Under. Os outros, fazendo bem ou mal, todo mundo consegue fazer, né? Burpee, box jump, talvez saltar na altura da caixa, mas às vezes eles liberam step up, então você acaba conseguindo fazer. Mas o único que pode pegar mesmo pela técnica talvez seja o Double Under, tá? E aí a gente entra naquela história aí que a gente tem 2 meses para você treinar Double Under. E aí por último, que a gente tem de exercícios, os exercícios de força, né, de sobrecarga externa. Então vamos pensar aí do que mais caiu para o que menos caiu. O que mais apareceu foi o snatch, com 9 aparições. Teve um ano que apareceu 2 vezes. E aí cai naquela história lá do burpee, né? Então teve snatch com dumbbell e snatch com a barra. Na sequência a gente tem o thruster com 8 aparições, então todo ano apareceu e é sempre no último workout, sempre apareceu no último workout. Com 7 aparições a gente tem o clean e suas variações, power clean, squat clean. O deadlift com 7 aparições também. Aí depois a gente tem o wall ball com 6. E aí os outros são menos aparições, então o overhead squat apareceu 3 vezes, push jerk 3 vezes, push press 2, então aquela história lá que eu falei do shoulder to overhead são 5 vezes, então tem grande chance de algo de shoulder to overhead aparecer no Open. Coisas não tão usuais foram o walking lunge e com 2 aparições também. Desculpa, squat clean apareceu, power clean 7 vezes, squat clean obrigatoriamente foram 2, tá? Então total de clean foram 9, então ele empata com o snatch. E aí, quanto à carga, quais são as cargas que você precisa dominar, né? Porque às vezes os exercícios a gente consegue fazer, mas a gente precisa de cargas para dominar. Para thruster, a gente precisa estar dominando aí uma carga por volta de 43 quilos, que é a carga da Fran. Já caiu 45, eu acho. Mas se você tiver nesta faixa aí de uma carga, não pode ser teu RM. Se o teu RM é um thruster com 43 quilos, 45 quilos, você não vai conseguir fazer um workout de, por exemplo, 21, 15, 9, que vai ter 45 repetições. Então você tem que estar tranquilo com esta carga para fazer um WOD, um workout. Então um thruster você tem que estar com um RM aí um pouco mais alto, né, para poder conseguir fazer esse workout com segurança na casa dos 40 quilos. Então, talvez um RM ali de pelo menos uns 70 quilos para você não se machucar aí tentando fazer muito pesado um workout que tem muito volume, tá? Front squat quando caiu foi com dumbbell, par de 50 libras ou 22,5, né, para quem trabalha em quilos. O mesmo vale para o lunge. Deadlift foi muito variado, já teve escada de deadlift. E já teve deadlift muito levinho, de 50 quilos. E já teve que chegar a deadlift de 150, 160 quilos. Então isso quer dizer, você tem que estar treinado para workout ali na casa dos 50, 60, até uns 70 quilos para deadlift, tá? O que eu acho que é mais tranquilo, todo mundo consegue. Shoulder to overhead também na casa dos 50 quilos. Você tem que estar ok com esta carga.
mais para push jerk do que para push press, mas não pode ser uma carga, teu RM não pode estar perto de 50, tem que estar bem mais do que 50, 70, 80 quilos. O snatch também já caiu de forma de escada, então já caiu o snatch muito levinho, 35 quilos masculino e já chegou a 80 quilos. Então, mas se você tiver aí um snatch na casa dos 60 quilos homens, 40 quilos mulheres, você tá bem tranquilo, eu acho, para fazer os workouts do Open. Isso carga de WOD. Um pouquinho, se não tá confortável com essa carga, com 50 quilos, talvez dê, 35 quilos para as mulheres, talvez dê, né? Então, 135 libras para os homens, 95 libras para as mulheres. E aí, agora um pouco mais de curiosidade aí para passar para vocês, que os workouts do Open, na grande maioria, foram na forma de AMRAP. De todos os workouts que já caíram no Open, 33 desses workouts foram AMRAP, e que variavam de 8 minutos até 12 minutos. Ficava mais ou menos nessa faixa aí. 9 só foram os workouts que foram por tempo. E aí mais curiosidades, e em relação à força, apenas 8 workouts tinham cargas leves, 22 workouts tinham cargas médias, moderadas, e apenas 8 workouts tinham cargas pesadas, bem pesadas. Mas isso aí era mais a título de curiosidade aí. Coisas que você não precisa se preocupar com o Open, que nunca vai cair. Corrida, porque é impossível a gente padronizar a corrida entre os boxes do mundo inteiro. Subida na corda também eu acho muito difícil, né, a gente padronizar a altura de todo mundo. Uma coisa que eu acho difícil, mas não impossível, é a bike, porque bike não é igual o remo, que a gente tem uma certa dominância aí de mercado, que é a Concept que faz o remo. A gente tem bikes de várias marcas, a gente tem a Assault, a gente tem bike da Schwinn, bike da Rogue, bike de um monte de empresa, então eu acho difícil eles estipularem bike, né? Porque muita gente já tem bikes diferentes, né? De regulagens diferentes, então eu acho que não cai, mas se cair, não me crucifiquem por isso. Coisas que eu acho muito difícil cair, nunca caíram e eu acho difícil de cair. Kettlebell Swing, porque é um movimento que é complicado da gente julgar. E outro exercício é o Pistol. Nunca caiu, é difícil de julgar, mas todo ano eu ponho o Pistol como uma aposta da novidade do ano, né? Esse ano eu falei, não, acho que a minha novidade vai ser o Pistol. Caiu o Handstand Walking. Com a evolução do esporte, o Pistol já não é um exercício assim de outro mundo, né? Muita gente consegue fazer Pistol, então não seria surpresa nenhuma se o Pistol caísse. Então, recapitulando aí, pessoal, os exercícios que você precisa conseguir fazer: ginástico, pull-up, toes to bar, chest to bar, handstand push-up, muscle-up, handstand walking, burpee, box jump, double under, remo, snatch, clean, shoulder to overhead, deadlift, lunge, overhead squat, front squat e thruster. E as variações disso aí, né? Então, nada impede de ter um overhead squat com dumbbell, por exemplo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Eu fico por aqui. Até a próxima e valeu!